Os caldeus. A Bíblia diz que Abraão, o pai, era fazedor de má estrutura. Tem coisa, irmãos, que a gente quer entender Deus, mas como diz no hino por aí, ninguém pode compreender Deus. A gente só pode aceitar a sua vontade. O crente, irmão, diante de Deus, ele só pode abaixar a cabeça e dizer sim, Senhor, eu vou, Senhor, ou não vou, Senhor. Glória a Jesus. A Bíblia diz que esse homem Deus chama de um dos caldeus. A Bíblia diz que quando um dia Deus chega para Abraão, imagina, um homem que nunca tinha tido contato com Deus, um homem que conhecia Deus das imagens de estrutura, mas um Deus morto. E agora Deus chega para esse homem um dia, se revela a ele e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Abraão confiou e saiu. Abraão, irmão, ele não tinha o conhecimento de Deus que hoje que você tem. Nós temos a palavra, temos o Espírito Santo, que apesar das nossas falhas, que apesar de sermos muitas vezes infiéis ao Senhor, mas nós temos o Espírito Santo que todos os dias está ali conosco. Mesmo fracos, mesmo infiéis, mesmo no momento difícil da vida, quando a Bíblia diz que não temos mais nem o que falar, nem o que chorar, a Bíblia diz que aquilo que eu não posso, no momento de angústia, de tristeza, falar ao Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por mim, e intercede com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso, irmão? O mesmo sentimento que eu estou sentindo, o Espírito Santo chega esse mesmo sentimento e coloca dentro de Deus. E Abraão não tinha nada disso. E a Bíblia diz que Abraão creu e saiu. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vemos alguma dificuldade na vida de Abraão, nós vemos alguns erros na vida de Abraão, nós vemos Abraão tentando dar um jeitinho, nós vemos Abraão se envolvendo com Agar, nós vemos aquele negócio todo. Mas a Bíblia diz, a Bíblia nos fala que Deus tinha uma promessa para Abraão. Já vi alguém dizer, glória a Deus, que Deus, quando nos faz uma promessa, que nós saímos da direção de Deus, perdemos a promessa? Não. Porque muitas vezes nós saímos da direção, mas não saímos da presença. Não é, meu Deus? Muitas vezes nós olhamos para alguém e se afasta, ele saiu da presença de Deus. Não. A Bíblia diz que ninguém sai da presença de Deus. Davi disse: para onde fugirei eu da tua presença? Se eu subir no monte, lá tu está. Se eu descer ao abismo, tu está. Ninguém foge da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aquela pessoa que você está orando está na presença de Deus. Está fora da direção? Está afastado? Está. Mas está na presença. E a Bíblia diz que Deus chama este homem. E nós vamos ver que Deus começa a cumprir agora na vida de Sara de uma idade avançada, gera Isaac. E a Bíblia diz que já é de uma idade avançada, e nós vemos pela Bíblia aquele processo todo
Deus chega para aquele homem, a Bíblia diz, capítulo 20, volta ao capítulo 29, a Bíblia diz que um dia Deus, quando chama esse homem, que esse homem sai da sua terra, que esse homem obedece a voz de Deus, Deus chama Abraão e diz: Abraão, de você eu farei uma grande nação. E a Bíblia diz que Abraão creu. Sara sorriu, mas Abraão creu. Sara não entendeu, mas Abraão entendeu. Porque Paulo diz que aquilo, aleluia, que é a loucura de Deus. Aleluia, a sabedoria de Deus, loucura para os homens. Mas para nós é o poder de Deus. Não se importa. Muitas vezes você pega a sua Bíblia e sai para a igreja, alguém fica dizendo: você já vai para a igreja? Deixa lá. Não se importa, não diga nada. Glória a Deus. É porque você está esperando o seu Isaac. Quem espera Isaac faz que nem Abraão crê. Aleluia. Quem espera Isaac faz que nem Abraão sai. Se Deus mandar sair, ele sai. Se Deus mandar ficar, ele fica. Se Deus mandar ir, ele vai. Se Deus mandar ele voltar, ele volta. Glória a Jesus. Quem espera Isaac, irmão, aleluia, muitas vezes alguém olha para ele. Quantas pessoas, muitas das vezes, tem pessoas que têm mais intimidade com Deus do que outras, sim ou não? Não é que Deus, irmãos, se agrada de mim e não se agrada do Mourinho, não. É que muitas vezes o Mourinho tem mais intimidade com Deus do que eu. Glória a Jesus. Eu estava no lugar um dia, eu fui comprar um negócio com o irmão um dia, e quando nós passávamos no terminal, um daqueles andarilhos, pegou uma pedra, meio longe assim. Ele pegou uma pedra e veio com aqueles dentes. Eu estava com um rapaz muito convertido dele. Você está nada. E eu sabia que aquele rapaz ia pegar na gente. Glória a Jesus. E eu, para ele não se assustar, eu comecei a cantar: o sangue de Jesus me lavou, me lavou. Quando aquele camarada ouviu o sino, ele olhou para me espantar e saiu correndo naquela feira. Quando eu pensei que não estava do outro lado da rua. Glória a Jesus. Aleluia. Não se preocupe, né? Se alguém me chama de crentão, santarrão, assim, essa não. Porque a Bíblia diz que nem a todos foi dada a mesma medida de fé. Paulo disse aqui, né? Glória a Deus, os irmãos, os obreiros estão por aqui. O Lourinho, o Noel, lê as cartas, somente Tito e Timóteo, os irmãos verem como devemos ser em relação à obra de Deus, nos portar diante de Deus na sua obra. Mas voltando para o texto, a Bíblia diz que Deus chega para esse moço e diz: eu vou fazer de você uma grande nação. Mas a Bíblia diz que um dia Deus chama a Abraão e diz: Abraão, eu quero o seu Isaac. Imagine, Deus dá algo para você e um dia Deus chega para você, você sempre crente fiel, e diz: olha, aquilo que eu te dei eu quero. E aí? A pessoa. E a pessoa, nós como pai, nós damos algo para o nosso filho.
filho queria muito. E um dia nós chegamos para o nosso filho e disse: eu quero de volta aquilo que ele deu. Que negócio. Mas a Bíblia diz que Abraão ouviu. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Deus te chamou para algo nessa terra importante. Obedeça a voz de Deus. Aleluia. Mas quando Deus te pedir algo, também entregue nas mãos dele. Muitas vezes nós queremos obedecer a Deus, mas não queremos entregar algo que Deus nos pediu. Não queremos entregar nossa vida totalmente na mão dele. Glória a Jesus. Eu conheci alguém, quando estava ainda nos meus primeiros passos ali em Brasília, aí dizia: hoje, que naquela época, a única conversa que tinha era Miranda. O Alto Cruzeiro não tem pregação, a Aldeia não tem pregação, a Juíza não tem pregação. Então, Piranga era a mãe de pregação que tinha no Alencar, no Alto Cruzeiro, na Aliança, no Agimira, era tudo Piranga. Glória a Jesus. E um dia, o pastor Pereira mandou a gente dirigir um culto lá no Alencar. E designou alguém para ir com a gente. E quando nós chegamos na casa desse irmão, ele disse: irmão, não posso ir. Por que, irmão? Porque eu estou aqui mais a mulher, e nós estamos com o menino foi ali e tal, não sei o que. Eu digo: irmão, o menino foi na casa qual foi, mas irmão, deixa o menino, que Deus cuida do menino. Vai fazer a obra de Deus. Deus cuida do menino. Glória a Jesus. Deus cuida do menino. E é isso aí que foi o culto. Eles foram lá com a avó. E quando nós chegamos, enquanto ela estava ali, a mãe, como se comportava, ela só o menino deu um descuido aqui, o menino saiu e foi para atravessar a pista, a rua, e o carro freou em cima do menino. E a mulher ficou: irmãos, eu não disse, eu não disse que Deus cuidava do menino. Deus deu livramento para o menino. Glória a Jesus. Imagina agora a promessa. Deus chama a promessa. Diz: Abraão, eu quero que você, eu quero Isaac em sacrifício. Deus está dizendo a Abraão: não, eu quero a promessa em sacrifício. Glória a Jesus. Tem alguém que por aí diz: eu tenho uma promessa, mas muitas vezes a promessa tem que passar por prova. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Deus disse: rapaz, quer fazer uma transação. E quando for um dia, Deus disse: eu quero Isaac. E a Bíblia diz que Abraão, no outro dia, pegou o céu, pegou o jumento, pegou o menino e saiu. E eu creio que Isaac disse: o cordeiro. Porque naquela época, todas as vezes que alguém saía para sacrificar, vou fazer uma conjectura aqui. Se eu e o irmão Lourinho vivesse naquela época, e o irmão Lourinho fosse aí para sacrificar, o irmão Lourinho dizia: irmão Zé, eu vou sacrificar o meu Senhor. Aí o irmão Lourinho saía, ele olhava para o irmão Lourinho, o irmão Lourinho não levava nada. Naquela época, quem ia sacrificar levava aquilo, levava o cordeiro, levava um bezerro para o sacrifício. E tem muita gente hoje que quer sacrificar, mas não leva nada. Não leva uma vida de obediência, não leva uma vida de oração, não leva uma vida temente ao Senhor. Canta no coral, prega na igreja, mas muitas vezes o pastor está louvando Deus. Mas o Senhor nos convida nessa noite a levar o nosso sacrifício conosco, levar o monte do Senhor,
Leva o seu sacrifício ao nome do Senhor nesta noite. Leva teu Isaac nesta noite. Eu pedi do Senhor, do Senhor. Glória a Jesus. Eu aceitei Jesus. Eu voltei para Jesus no dia 12 de novembro de 1988. Mas uns 2 meses antes, esse momento aqui em Fedópolis, eu tenho um camarada. E uma nenenzinha tem uns camaradas que não se gostava do camarada. Aí, meu Deus, fui para a igreja de Jesus, me batizei. Aí quando foi um dia, me parece que no segundo mês, terceiro mês que eu tenho batizado, eu estava com uma ceia na fé. Aí o pastor sempre tem aquele negócio, né? Se você tem alguma coisa com o seu irmão, tá. E eu comecei a meditar. Eu digo, eu não tenho nada com os meus irmãos. Não. Graças a Deus, quando eu preguei sempre fui dado com todo mundo, nunca teve. Mas quando eu fui pegar o pão, o Senhor me lembrou que 2 anos antes eu tinha tido problema com esse rapaz aqui. E eu disse, Senhor, eu vou tomar, mas não tem que voltar a carnaíba. Eu vou procurar aquele rapaz, eu pedi perdão a ele. Foi ele que me disse as coisas, eu vou pedir perdão a ele. Isso foi na sexta, quando foi no sábado, foi no domingo, eu vim aqui na casa da minha mãe, quando eu desci daquela iluminação Luiz, aquele jacarezinho, eu desci no posto ao camarada. E a passar, eu já percebi, o Espírito Santo disse, você lembrou, você disse na ceia, eu pensei, mas Deus conhece até seu pensamento, Deus sabe o que você está pensando. E quando eu me lembrei que o Ari já tinha passado, aí para a praça, me ajudei com algumas pessoas ali, comecei a pensar, pensei que não é eu. Eu cheguei para ele, comecei a conversar isso. Me perdoa, rapaz. Eu agora sou crente. Eu agora quero ir para o céu. Irmão, para mim era a coisa mais difícil do mundo. Eu um dia pedi perdão àquele camarada, mas Deus preparou. Glória a Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que agora o meu Isaac estava descendo mais Abraão. Imagina Eliezer, Abraão, Isaac. Imagina, irmão, Isaac olhando para a lenha, olhando para o jumento, olhando para o pai e dizer, não sacrificar, mas cadê o cordeiro? Meu pai não leva nada para sacrificar. Glória a Jesus. Porque muitas vezes nós queremos sacrificar, mas não queremos levar nada nas mãos. Queremos a resposta de Deus, mas não levamos nada nas mãos. Deus disse a Isaías, porventura eu não quero que Israel se apresente diante de mim de mãos vazias. Imaginei, irmãos, imaginei obreiros, irmãos jovens, Isaac olhando para Eliezer, olhando para o jumento, olhando para a lenha que ia no jumento, olhando para o seu pai, e seu pai caminhando. E a Bíblia diz que sobe o monte. Glória a Jesus. E Abraão começa agora no monte colocar tudo no lugar. Porque tem gente que quer apresentar sacrifício, mas não coloca tudo no lugar. Sacrifício da oração, sacrifício do louvor. Muitas vezes nós fazemos e queremos fazer a obra de Deus.
mas não colocamos tudo no lugar. Como diz aquele hino, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só mas de ver que o Senhor tem poder quando tu deixares. Aleluia! Entregamos tudo no altar de Deus nessa noite. Entregamos no altar de Deus nossas vidas, que precisamos ser melhor. Entregamos no altar de Deus nossas vidas, porque precisamos ser mais crentes. Entregamos no altar de Deus tudo nessa noite, porque precisamos ser mais de Deus. Glória a Jesus. E Abraão começa agora a colocar sobre o altar dele, como eu começo a colocar tudo. E a Bíblia diz que quando imagino que o coração de Isaac agora diz: não veio cordeiro, meu pai não trouxe nada, ela não trouxe nada. Eu imagino agora que veio no coração do Isaac a vontade de perguntar ao pai dele: do pai, aonde está o cordeiro? E Abraão diz: Deus proverá. Abraão está dizendo: eu vou fazer a vontade de Deus. E Deus vai fazer a sua vontade em mim. Quando a gente faz a vontade de Deus, Deus faz a sua vontade em nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Abraão pega o cutelo, deita o menino, amarra o menino com o cordeiro, deita sobre o altar, pega o cutelo, coloca na mão. E a Bíblia diz que quando vai imolar, o anjo do Senhor brada nos céus: Abraão, não faça essa tal coisa, porque agora sei que temes a Deus. Deus não sabia? Sabia. Deus sabia que o final ia ser aquele? Sabia. Porque Deus sabe o meu começo e meu fim. Deus sabe a minha trajetória. Deus sabe como eu vou chegar e aonde eu vou chegar. Que não sabe é eu, mas Deus sabe. Glória a Jesus. E nós vemos ali que Abraão desce do monte vitorioso. A Bíblia diz que quando Abraão olha para o lado, agora sim, eis o cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Há um momento que Deus nos prova. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vi alguém uma vez falar para mim e disse: José, eu estou passando uma prova tão pesada, mas tão difícil. E ela me dizia: eu passei por várias provas na minha vida. Passei prova de pão, passei prova de veste, passei prova de calçado, passei prova de enfermidade. E foi dizendo, e disse: mas a pior prova que eu passei foi a prova do silêncio de Deus. E ela diz: irmãos, é porque eu não sei a situação pior das nossas vidas é quando Deus nos açoita ou quando Deus se cala. Mas em qualquer situação que estiver, que você e eu esteja vivendo nessa noite,
vamos entregar o nosso Isaac ao Senhor. E Ele vai prover todas as coisas em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Você não tem chegado até aqui, Deus vai fazer você chegar até o céu. Deus vai fazer você chegar até onde Ele tem determinado. Glória a Jesus. Aleluia. Fique essa reflexão para nós nessa noite. Glória a Deus. Que esse exemplo maravilhoso de Abraão sirva para as nossas vidas. Glória a Jesus. E que possamos dar o melhor em nós. Aleluia. Glória a Jesus. Eu estava esquecendo da oferta, mas não tem oferta. Glória a Jesus. Morria para essa sala aí. Aleluia. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que suba ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida e da morte não temo a véu. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando a cada instante mais perto de Deus. Aleluia. Cada passo que nós damos, nós chegamos mais perto de Deus. Glória a Jesus, né? Alguém disse por aí, né, que a pessoa tem que matar um leão por dia, né? Glória a Jesus. Mas pelo contrário, a gente vai dando um passo a cada dia, chegando mais perto de Deus, chegando mais perto do alvo que é o Senhor Jesus. Glória a Deus.